Senhoras e senhores parlamentares, muito boa tarde a todos que nos assistem aqui presentes e também através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, nossos cumprimentos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião. Declaro que as atas das reuniões anteriores foram lidas e aprovadas e o expediente foi distribuído eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos alguns deputados inscritos e o primeiro a fazer uso da tribuna é o deputado Antídio Lunelli. O senhor dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vendo as notícias que mostram como o nosso estado tem sido um dos destinos mais procurados por pessoas de fora que buscam melhorar oportunidades, penso que o que nos define como catarinenses vai muito além da nossa paisagem ou da nossa cultura. O que mais nos define é a forma como acolhemos e como nós trabalhamos. Segundo dados do IBGE, eu gostaria que fosse colocado na tela. Segundo os dados do IBGE, entre 2017 e 2020, Santa Catarina teve o maior saldo migratório do país, com mais de 503 mil novos moradores, um crescimento de 4,66%. Esse número consolidou Santa Catarina como o principal destino migratório do país. Além disso, conforme reportagem da NSC, que eu peço para colocarem no telão, no primeiro semestre de 2025, Santa Catarina registrou 10.646 contratações formais de estrangeiros, o segundo maior número do país, superado apenas por São Paulo. A maioria desses trabalhadores é da Venezuela, de Cuba, do Haiti, e está sendo empregada especialmente nos setores industriais do nosso estado. Estes dados comprovam que Santa Catarina não levanta muros. Aqui a gente ergue pontes. Abrimos os braços para quem quer construir de verdade, para quem quer trabalhar de verdade, e garantir um futuro melhor para os seus familiares. O fato de Santa Catarina ser um dos estados que mais recebem pessoas de fora, seja de outras regiões do Brasil ou de outros países, impulsiona a nossa economia, fortalece o nosso tecido social e amplia as nossas perspectivas. Mas crescer implica responsabilidade, especialmente com os serviços públicos. A nossa população, tanto quem nasceu aqui, quanto quem escolheu este chão, merece serviços públicos de qualidade, saúde eficiente, educação de excelência, segurança efetiva e oportunidades reais de uma vida melhor. E é aqui que faço questão de reforçar. Quem atua na política tem a obrigação de trabalhar incansavelmente para manter e aprimorar estes serviços. Esse deve ser o nosso foco, sempre com visão de futuro, gestão responsável e resultados concretos. Falo isso não como um político de carreira, mas como um colono e como um empresário que sou e que entrou na vida pública para fazer a diferença.
Entrei para a política porque acredito que a gestão pública pode e deve ser mais eficiente, menos burocrática, muito mais transparente. A política precisa parar de gastar energia com disputas estéreis e começar a investir tempo e recursos no que realmente muda a vida das pessoas. Não basta fazer discursos bonitos, é preciso cortar a burocracia que trava investimentos, fiscalizar cada centavo gasto, cobrar metas e resultados, planejar obras e entregas e não se render à politicagem que só atrasa o desenvolvimento. Cabe a nós, representantes do povo, assegurar que a infraestrutura acompanhe o crescimento, com mais vagas nas escolas, nos hospitais, bem equipados, policiamento presente, estradas seguras e políticas que incentivem o emprego e o empreendedorismo. Santa Catarina já provou que sabe crescer sem perder a sua identidade, que sabe acolher e com a ordem e que sabe produzir sem perder a nossa qualidade. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que cada real arrecadado pelo poder público é fruto do trabalho de famílias catarinenses e que, por isso, deve ser investido com responsabilidade, com eficiência e resultados visíveis. E com essa certeza, eu reafirmo o meu compromisso de seguir defendendo uma gestão pública que entrega mais e que gaste menos, que descomplica a vida de quem produz, que atrai investimentos e que oferece serviços de excelência para todos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Vicente Caro Preso. Senhor presidente, pela ordem. Ouço pela ordem, vereador Carlos Humberto. Deputado Carlos Humberto, perdão. É a força do hábito, né, deputado? Não só para informar a presença e agradecer do vereador Luciano, presidente da Câmara de Vereadores do município da Penha, e o nosso amigo vereador Guilherme de Pinhalzinho também, que acompanha a nossa sessão aqui presencialmente. Obrigado a presença dos dois. Obrigado. Muito obrigado. Deputado Vicente Caro Preso. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores que nos ouvem pelos canais da LESC. Boa tarde, Antídio Lunelli. Antídio é dono de algumas rádios, ou pelo menos faz parte de um grande conglomerado, são cinco ou seis rádios, seis? Cinco rádios. Fez 20 anos a 105 FM, onde a gente entregou uma homenagem para você, para o pessoal lá, para o Jailson. Parabéns, parabéns mesmo. É importante municiar o povo de boas coisas, de informação de qualidade. Eu venho falar hoje primeiro sobre uma coisa que praticamente ninguém notou ainda, ou se notou, não parou para pensar. Eu queria que fosse mostrado umas fotografias aí, que me chamou a atenção, da Alesc. Vocês viram isso ali? Isso ali é o antúrio. Né? São 1.600 antúrios que foram plantados. Aí eu quero parabenizar quem bolou isso tudo. O antúrio, ele é conhecido por suas cores vibrantes, como a gente está vendo, no formato de coração, e carrega diversos significados. Em geral, ele simboliza, você vê, hospitalidade, prosperidade, amor, amizade e beleza exótica. Era a planta favorita da minha mãe. Minha mãe, na época passada de 60, ela era muito ligada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Trouxe várias plantas exóticas, coisa lá em Blumenau, onde que a gente morava, atrás da Marmoraria Haas,
ali na Rua São Paulo. E alguma coisa eu trouxe lá para minha casa. Uma delas foi essa do Antúrio aí. Parabéns ao Júlio Garcia, presidente, e a todos os deputados, a equipe toda da Alesc, que trouxeram essa beleza, esse impacto, assim, que faz lembrar o verde forte e o vermelho com o branco, a nossa bandeira de Santa Catarina. Faz bem a gente olhar essa imensidão de coisa boa. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, está na hora de a gente começar a pisar no calo de algumas coisas que estão acontecendo aí. Por isso eu subo nessa tribuna hoje para tratar de um tema que está mexendo com a economia. E ontem, Antídio, meus amigos, eu fiz uma apresentação do trabalho desde o início da minha vida política lá, não como vereador, mas como deputado federal, e fiz um balanço para a diretoria da Associação Comercial e vi gente preocupada. Eu nunca tinha visto gente da indústria preocupada como está agora. Isso realmente está mexendo com a economia, com a renda e com o futuro de inúmeras famílias catarinenses. Eu falo do tal do tarifaço de 50%. Tem muita gente que se esconde para um lado e para o outro, tudo eu faço questão de acender esse problema que nos diz respeito. Essa medida, ela atinge dura e diretamente todas as regiões do Estado. Não estamos falando de algo distante, como eu disse. Eu falei com um dos diretores da WEG a respeito disso. Eles produzem no México, nos Estados Unidos e aqui em Jaraguá. Tem planta lá que tem mais de 14 mil funcionários, só em Jaraguá do Sul. São 40 mil funcionários no mundo, essa multinacional. 3 cidades do nosso estado, você vê aonde que nós estamos mexendo, estão entre as mais prejudicadas. Uma delas é Jaraguá do Sul, a outra é Joinville, e a terceira é São Bento do Sul. Só Jaraguá e Joinville exportam, por ano, quase 474 milhões de dólares para os Estados Unidos, em máquinas e equipamentos. Essa produção agora está sob a vigência desse tarifaço. No polo moveleiro, falando de São Bento do Sul, 47% de todas as exportações catarinenses de móveis tem como destino os Estados Unidos. Estamos falando de quase 400 empresas, 398, e 7 mil trabalhadores que dependem diretamente desse mercado, o mercado americano. E o efeito já começou a aparecer: cancelamento de pedidos, férias coletivas, e até paralisação de linhas de produção. Você vê onde que nós chegamos. Estávamos elogiando Santa Catarina, demos um pulo. Isso significa menos arrecadação para os municípios, menos dinheiro circulando no comércio, e pior, perda de empregos para milhares de pais e mães de família. Associando aquilo que Vossa Excelência comentou, que Santa Catarina foi o estado que mais recebeu gente de tudo que é parte da América Latina, de estrangeiros e também de grande parte de gente que vem de outros estados, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Rio Grande do Sul, enfim, Argentina, todos vêm para cá em busca de quê? Do Eldorado do emprego. O emprego, como se diz, é o maior plano de saúde que existe. Quem defende a sua família, as pessoas que trabalham, defende os filhos porque têm acesso a um plano de saúde ou pelo menos defendem a comida do dia a dia. O Brasil não é e nunca foi ameaça econômica ou militar para os Estados Unidos da América. Vocês acham que nós temos algum canhão, alguma coisa que vai perturbar os bichos lá? Não vai. Pelo contrário, sempre nós fomos parceiros dessa gente, comerciais e culturais.
Não tem criança e não tem escola que não ensine inglês. Vocês conhecem alguma escola que não ensina inglês? É a primeira língua estrangeira de todo o país. A gente não parou para pensar nisso aí. E uma balança econômica altamente favorável aos Estados Unidos. Mas, nesse momento, estamos sendo tratados com muita dureza do que países que são rivais históricos dos Estados Unidos. Isso não dá para entender. Essa não é a hora de ideologia. Não é hora de disputa política. É hora de defender o emprego, a renda e o sustento da nossa gente catarinense. Somos um país democrático e soberanos. E não precisamos de disputas ideológicas desse nível, que nos fazem reféns de brigas por sustentação ideológica. Até o nosso PIX, caro amigo deputado, é motivo de perda de dinheiro dos grandes banqueiros americanos. Eles querem acabar o PIX, que já está incorporado no dia a dia. Quantos de nós aqui já não pagou com o PIX? Mas eles estão com raiva. Ei, é uma disputa econômica. É um negócio que não dá para entender até onde vai isso. Por isso aqui, senhoras e senhores deputados, eu faço um apelo e também uma cobrança. O nosso governo federal precisa agir rápido e de forma imediata e deixar a briga de lado. Deixar o nariz empinado de lado. Essa é a realidade. Se tem diplomata, que vá para os Estados Unidos, que se submeta a uma situação, mas que defenda os nossos empregos, a nossa dignidade. E o jeito de ser catarinense, que é de trabalhar, como o senhor descreveu. O senhor descreveu, nós somos gente de paz, que gosta de tudo certinho, que se der emprego, compra aquilo que é necessário e toca a família para frente para se defender das dificuldades. Agora, nós somos reféns de uma crise não produzida por nós, mas por ideologia, por disputa de ideologia. E isso, agora, pela face, e eu como médico, eu tenho que dizer pelo facies, como a gente chama, pela facies da pessoa pálida, que não sabe mais o que fazer para reduzir os impactos dessa dificuldade. Então, senhoras e senhores, é hora de todos nós trabalharmos, de nós cuidarmos para não fazer grandes discursos, mas agirmos e fazer com que novamente a nossa dignidade seja respeitada. Deputado Júnior Cardoso, o senhor também tem o horário conforme o nosso regimento. Senhor presidente, caro amigo deputado Marcos da Rosa, demais deputados que estão no plenário e aqueles que nos veem e nos ouvem na tarde desse dia. Cumprimentar também meu assessor, pastor Teodoro, Dirlene, nossa jornalista, doutor Mateus, o Luiz, os prefeitos, os vereadores que ingressaram na tarde desse dia. A Bíblia Sagrada diz, o livro dos Salmos, de número 127, e versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Um dia, Salomão, no capítulo 22, verso 6 de Provérbios, ele disse assim: ensina, exorta o menino no caminho que pode andar, para que quando ele envelhecer,
não se desvie dele. É com muita fúria de quem vê a inocência ser esmagada, é que eu me dirijo a esta tribuna na tarde de hoje. Não estamos aqui para um discurso morno, insosso, mas para enfrentar uma chaga pútrida que corrói a nossa sociedade, qual seja a adultização e o abuso descarado contra as nossas crianças. Recentemente, um influenciador digital por nome Felca, com uma coragem que envergonha muitos, expôs a realidade crua e nojenta que se esconde nas sombras da internet. Seu vídeo não é um entretenimento, é um grito de guerra, é uma denúncia explosiva contra a exploração das nossas crianças, contra o roubo da infância. E Felca, com sua análise cirúrgica, alcançou o véu da hipocrisia, mostrando como nossas crianças são jogadas na arena digital, vestidas com roupas provocantes, em ambientes que exalam álcool e drogas. Ele provocou que essa exposição irresponsável é um convite aberto para pedófilos e predadores. O que Felca fez foi um ato de bravura cívica e é nosso dever inadiável, como representantes do povo, erguê-lo e protegê-lo. É inaceitável que, por desmascarar a verdade e defender os mais vulneráveis, ele esteja sendo ameaçado de morte. A ele nossa solidariedade incondicional. A adultização infantil não é uma moda passageira, é uma praga que se alastra impulsionada pela ganância e pela busca de likes. Senhores, a monetização da adultização. O que é isso, deputado Júnior Cardoso? Crianças que já na tenra idade, meu caro amigo deputado Antídio Lunelli, vejo o senhor ao lado da sua esposa, seus filhos lindos, mas ainda novos e tenros, né? Meu amigo Carlos Humberto, deputado, eu vejo ele grudado com aquele menino, né? É tudo para o meu amigo Carlos Humberto. Mas, graças a Deus que a família de vocês é protegida. Mas nós temos crianças da idade de 2 anos, 3 anos, que quando não é os pais, são os familiares, que colocam roupas pequenas, como se estivesse vestindo gente grande. E essas crianças que eram para estar numa creche, essas crianças que eram para ter educação, estão sendo produto da exploração sexual. A adultização nada mais é do que a promoção, a orquestração, o fazimento de produtos para colocarem na internet e com aquelas imagens ganhar muito dinheiro. Hoje de manhã, senhor presidente, eu cheguei no meu gabinete e eu assisti 46 minutos de um vídeo produzido por este Feca, este influenciador digital, que tem trabalhado muito no combate. Sabe, meu querido Sargento Lima, deputado, um menino de 11 anos, ele disse, olha, eu cheguei na porta da igreja e postei o meu vídeo monetizado. Quando eu saí de dentro da igreja, eu já tinha 40 mil reais na conta. Meu amigo pastor Jair Mioto, Jair Mioto, meu amigo Sérgio Guimarães,
Vossas Excelências que têm filhos e família abençoada, uma criança chegar na porta da igreja, o padre já tinha começado a missa, ele postou imagens sensuais, seminu, com uma outra menina na cama, e aquele produto nojento, aquele esgoto, produziu 40 mil reais na conta daquela criança. E até quando nós vamos ficar silentes? Eu conclamo esta casa para que a gente ingresse com um projeto de lei, para coibir, porque estamos produzindo a escória da sociedade. Essas crianças, quando se tornarem adultas, que médicos serão? Que promotores serão, que magistrados serão, que empresários, que educadores serão, se a sua alma está dilacerada pela incompetência de pessoas e a ganância de outros pelo dinheiro e pelo recurso. Não consegue fazer calo na mão, não consegue romper as suas roupas pelo trabalho, e usa o material humano, pequenos, infames, tristes, que não têm o que comer, e são usados como produtos para produzir o lixo digital. Vossa Excelência, meu caro pastor e deputado Jair Mioto. Deputado Júnior Cardoso, quero parabenizá-lo por levantar esta temática aqui na Assembleia Legislativa, e Vossa Excelência chamou minha atenção quando fala justamente de produzirmos aqui nesta casa projetos de lei com o intuito de coibir essas práticas. Então, quero informar Vossa Excelência que esse deputado tem um projeto, o projeto de lei 372 de 2019, que na legislatura passada acabou parado em uma comissão, não andou, mas que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas no estado de Santa Catarina. Esse projeto, como venceu a legislatura, foi arquivado, nós desarquivamos e continua também parado em uma comissão aqui da Assembleia Legislativa. Então, nós estamos requerendo que esse projeto possa vir a plenário, porque esse projeto, ele proíbe a realização de danças em eventos e manifestações culturais, cujas coreografias sejam obscenas, pornográficas ou exponham as crianças e adolescentes à erotização precoce. E ele proíbe também a promoção, ensino e permissão na rede de ensino de práticas de dança cujos conteúdos e movimentos sujeitem a criança e o adolescente à exposição sexual. Considera-se pornográfico ou obsceno coreografias que aludam à prática de relação sexual ou de ato libidinoso. Então, esse projeto de autoria desse deputado, nós estamos requerendo que venha a plenário, porque também é uma das respostas que esta casa pode dar a esse tema tão relevante que hoje está em todas as mídias e televisões do país. Muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa. Eu me somo ao anseios de Vossa Excelência e pode contar com meu apoio, meu auxílio. Mais um minuto, senhor presidente, se for possível. Mais um minuto. Eu quero trazer aqui um dado alarmante. As denúncias de abusos e exploração sexual infantil aumentaram 195% nos últimos 4 anos. É uma guerra declarada, deflagrada contra as nossas crianças. Eu não estou falando contra a minha família, a família dos senhores aqui, mas sobre aqueles que não têm condições hoje, que vive um lar despedaçado e desconectado, e que precisa do amparo e do império da lei. Meu muito obrigado, Deus abençoe, bom trabalho a todos. Ouço pela ordem, vereador Márcio Machado. Obrigado, presidente, deputado Marcos da Rosa, cumprimento Vossa Excelência, quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Bom Retiro, o Guilherme da Silva, seja muito bem-vindo, está acompanhado com o meu chefe de gabinete, o Cleves Couto. Obrigado pela presença, um líder de verdade, um visionário, um professor que está contribuindo em muito
para a Câmara de Vereadores de Bom Retiro o portal da Serra Catarinense. Então é muito bem-vindo, vai participar de uma semana de afiar o machado, deputado Antídio Lunelli. Aqui com a Assembleia está organizando um grande evento para os presidentes das câmaras de vereadores, para poder se atualizar ainda mais. Muito obrigado, presidente. Deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, gostaria de anunciar a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Lacerdópolis, senhor Nailson Mantovani, e juntamente com a sua assessora Angélica Marcão Bianzi. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Carlos Humberto. Obrigado, senhor presidente, deputado Marcos da Rosa. Cumprimento a todos os senhores deputados que se fazem presentes nessa tarde de terça-feira aqui no plenário do Palácio Barriga Verde. No último sábado, no município de Florianópolis, capital de todos os catarinenses, o governador Jorginho Melo nos deu a honra e a oportunidade, com a sua presença, de um ato, com apoio também da Prefeitura Municipal de Florianópolis, também com a participação do prefeito Topázio, a quem eu aproveito para agradecer. O governador Jorginho Melo nos deu a oportunidade da sua presença na sanção da lei de minha autoria, que instituiu a rota e a política pública do antigo mobilismo no estado de Santa Catarina. Nós passaremos, após a regulamentação e os decretos governamentais a serem decretados pelo nosso governador, a termos no calendário oficial do Estado, do Turismo e da Cultura, os principais eventos, os acervos, os museus, tudo bem catalogado e fazendo parte da promoção turística do Estado de Santa Catarina. Foi uma grande festa, senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, mais de 350 veículos, clubes de todas as regiões de Santa Catarina, uma confraternização, uma festa muito bonita. E eu subo aqui hoje para agradecer a equipe do nosso gabinete, que coordenou todo o evento, contou com mais de 1.000 pessoas, a Prefeitura de Florianópolis, pela estrutura que nos disponibilizou para que o evento da sanção da lei pudesse acontecer aqui no Cochichos, na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, a toda a equipe de governo, representada pela Casa Militar e pela Casa Civil, com a sua estrutura, com a sua organização, tornaram possível com que os antigos mobilistas do estado de Santa Catarina tivessem, no ato da sanção da lei, uma grande festa, um grande ato, digno do estado de Santa Catarina, que cultiva e valoriza a sua cultura. E o antigo mobilismo mistura-se a essa cultura catarinense que é tão rica. Nós somos o estado, proporcionalmente ao nosso tamanho, e de maneira absoluta, só atrás de São Paulo, onde a cultura do antigo mobilismo é mais difundida. São diversos os clubes, para mais de centena. São para cima de 200 as coleções particulares relevantes a níveis mundiais. São diversos e diversos automóveis clubes, veteran cars, clubes dos mais diversos tipos. Então, em nome do antigo mobilismo e em nome do meu gabinete, eu agradeço a todos esses atores que tornaram possível, e de maneira especial ao governador Jorginho Melo, que ficou conosco das 9h30 da manhã até as 2h da tarde, confraternizando, sorrindo, conversando com os antigos mobilistas que ali se fizeram presentes. Nós saímos do Cochichos, fizemos uma carreata por Florianópolis, passamos pela ponte Hercílio Luz e terminamos com um grande encontro da Beira-Mar Continental. Obrigado, então, aos partícipes, ao senhor governador, a todos os clubes que se fizeram presentes.
Na segunda parte da minha fala, eu quero também me solidarizar e me ombrear com o senhor governador Jorginho Melo na defesa que fez dos parlamentares federais catarinenses que, por conta do exercício legítimo das suas funções de parlamentares federais, hoje são perseguidos pela mesa diretora e pelo presidente da Câmara dos Deputados, que de maneira covarde, quer inviabilizar o trabalho da oposição, que é legítimo. Eu, no último discurso que fiz, antes do recesso parlamentar, falei exatamente sobre a presidência das duas casas legislativas nacionais, Senado e Câmara dos Deputados. Me posicionei naquela ocasião e me posiciono de novo. Nós hoje somos representados numa mesa de trabalhos, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, por homens e mulheres fracos, que estão preocupados com a mordomia, com a carteirinha estofada, com o avião da FAB à disposição, com as mais diversas regalias que são colocadas à disposição dos parlamentares, e estão pouco se lixando com o Brasil. E este exemplo do que acontece hoje com o deputado Zé Trovão, com a deputada Júlia Zanata, com a deputada Caroline Detoni e outros parlamentares dos outros estados, eles exemplificam exatamente isso. Antes do recesso parlamentar, tinha um deputado do PSOL amarrado, fazendo greve de fome, dentro das salas de comissões. Quem é que abriu a boca para falar alguma coisa? Fez a sua manifestação de maneira legítima, como tem que ser. É um parlamentar, é do PSOL, eu não gosto, mas eu sou obrigado a respeitar. Quando um deputado da direita, de maneira legítima, vai fazer a sua manifestação, é corregedoria, é comitê de ética, é as mais diversas ameaças para que ele fique com medo e recue daquilo que está defendendo. Tenho certeza, porque conheço as duas parlamentares e o parlamentar de Santa Catarina. Eles não vão se intimidar por essa mesa de diretores, por esse presidente da Câmara dos Deputados fraco que lá está. Ele pode cacarejar, ameaçar, fazer o que ele quiser, mas ele não vai botar medo nas mulheres e no homem de Santa Catarina que representam a nossa população. No caso da deputada Júlia Zanata, agora recuaram, mas foi até um pouco além disso. O aleitamento materno, que já foi um problema no Brasil, hoje é altamente difundido. As mães precisam dar o peito para os filhos. É questão de saúde pública. A parlamentar de direita não tem direito. Eu nunca vi isso. Um parlamentar, nós aqui, entrasse agora uma parlamentar mulher aqui para amamentar no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Disseram que a criança corria risco. Que risco? Dentro de um plenário parlamentar que representa o Brasil, que risco aquela criança corria? De um maluco da esquerda agredir a criança? De uma louca deputada, qualquer uma delas, ameaçar a criança? Porque só se for isso. Porque se nós estivermos tratando de pessoas normais, não existe perigo nenhum. E eu acho que não existe perigo nenhum. Agora, acusar a deputada de estar com a sua filha amamentando, colocando ela em risco, dentro do plenário do Congresso Nacional, é brincar com a inteligência das pessoas. É uma forçação de barra
muito grande. É ir além, mas muito além do razoável. E eu me solidarizo aos parlamentares catarinenses. São mulheres e homens de coragem. Defendem aquilo que acreditam da maneira necessária, ou que acham necessário. E a gente tem que respeitar isso. E é muito feio o exemplo que é dado pelo Congresso Nacional, quando querem calar a oposição na canetada. Isso é típico de quem é antidemocrático e gosta de apontar o dedo dos outros para acusar de ser aquilo que são. Obrigado. Muito bem, vamos entrar no horário reservado aos partidos políticos. Vamos aqui pela ordem da sequência dos partidos. PP, PDT, PL, deputado Sargento Lima. Já tinha feito também sua inscrição aqui. Então, na tribuna, deputado Sargento Lima. Justi et gratia. Justi et gratia. Justiça é graça. Essa frase que é várias vezes citada no direito romano, o antigo e o contemporâneo, que inclusive é a base do alicerce do direito moderno, o direito romano. Essa frase que é citada várias vezes nas obras de Immanuel Kant, na sua obra chamada Paz Perpétua, ela nos traz uma reflexão importante e um entendimento de que há graça na justiça. E quando se fala que há graça na justiça, isso quer dizer que na justiça se encontra a redenção, se encontra a salvação, se encontra a libertação, se encontra a graça. É nesse sentido que se refere essa frase. E é por isso que aquele que não cometeu nenhuma injustiça, que não cometeu crime algum, não pode ter medo de entrar dentro da casa da justiça. Quem tem que temer entrar na casa da justiça é aquele que cometeu algum crime. E quando ele passa pela porta de um tribunal, aquele que não cometeu crime algum, ele encontra lá dentro a graça, a salvação. Por que digo isso? Porque hoje nós temos que ter medo de entrar na casa da justiça. E pensem lá, quem escreveu essa frase, lá num remoto passado, a confiança que ele tinha na justiça para dizer que a sua salvação estava na justiça. Imagine a confiança quase cega de que se ele passar pelas portas de um tribunal, ele vai encontrar a justiça lá dentro. Que triste pesadelo nós vivemos hoje no Brasil, quando todos que não cometeram crime algum têm medo de passar pelos portões de um tribunal, temendo a justiça. Agora, aqueles que cometem crime, cometem inverdades, esses não temem a justiça. Falam uma besteira atrás da outra, falam uma mentira atrás da outra. Vamos lá. Cada vez que eu vejo uma cavalgadura abrindo a boca para dizer que o grande inimigo do Brasil é os Estados Unidos, eu sinto um calafrio na nuca. Eu deixo de acreditar na inteligência da humanidade, que hoje não precisa, deputado Sérgio Guimarães, entrar numa biblioteca para estudar, porque está tudo aqui na mão, basta ter acesso à internet. Vamos lá, ano de 2024 e 2023.
O Brasil importou uma quantidade significativa de diesel da Rússia nos últimos anos. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a BICOM, 2024, a Rússia se consolidou como principal origem do diesel importado pelo Brasil, respondendo a 63,6% das importações brasileiras de diesel, e isso representa um aumento em relação a 2023, quando a Rússia foi responsável por 50% das importações. Ou seja, o Brasil está comprando diesel da Rússia, certo? Comprando diesel da Rússia, o país cujo presidente é o Vladimir Putin. Vocês sabem por que o Vladimir Putin não pode passear pelo mundo? Porque tem um mandato de prisão pela Interpol em desfavor do mesmo. E vocês sabem o porquê? Crimes de guerra. Deportação e transferência ilegal de crianças. É responsável pela deportação e transferência de crianças ucranianas das áreas ocupadas, crimes contra a humanidade. Putin também é acusado de cometer crimes contra a humanidade, incluindo os atos desumanos do artigo 7 do Estatuto de Roma, ataques a civis e objetos civis. Além disso, Putin e outros líderes russos são acusados de dirigir ataques a objetos civis, causando danos excessivos a civis. Outras acusações que recaem sobre o mesmo: genocídio, violação dos direitos da criança e violação do direito internacional humanitário. É com esse país que nós estamos fazendo negócio. É desse país que nós estamos fazendo negócio. E a principal acusação é de ser um dos financiadores do terrorismo internacional. Não para por aí. Além deles, países considerados patrocinadores do terrorismo internacional, o Irã, que apoia o grupo como os Hezbollah, e outros desde 1984, Coreia do Norte, resignada patrocinadora do terrorismo em 2017 devido a seu apoio a grupos, Cuba, que apoia o grupo de guerrilheiros e terroristas na América Latina, e a Síria, que apoia grupos terroristas desde 1979. Nós estamos falando aqui da escória do mundo. Obviamente que o mundo ocidental, o mundo moderno, ele vai querer confrontar interesses. Ou seja, ele vai querer fazer negócios, deputado Antídono Lélio, com quem se comporta como um ocidental, que é o nosso caso. Direito romano, fé judaica cristã, livre comércio. Obviamente que os países que são vítimas de terrorismo, graças a Deus não é o caso do Brasil, eles vão olhar com maus olhos quem fecha negócio com esse tipo de países. E qualquer país que atente contra uma democracia, ele vai ser enxergado como potencial, atenta contra a democracia e compra e celebra negócios, compra diesel dos países que ajudam, inclusive, a financiar terrorismo pelo mundo. Ora, senhores, tudo isso é culpa do Bolsonaro. Tudo isso é culpa do Bolsonaro. É por isso que o Trump taxa o Brasil. E agora eu vou citar outra pessoa aqui, não tão conhecida como Kant, o Bezerra da Silva, o cantor carioca, o malandro, da malandragem do morro, que diz que o bolso do otário é costurado com a boca para baixo. No dia de ontem, China aumentou o prazo da taxação dela em 90 dias após conversas com Donald Trump. Ou seja, você chama um nécio, um otário, um sujeito que vai resolver diplomacia, que vai resolver negociações e articulações internacionais, embaixo de um pé de jabuticaba e com macumba da Alcione. Nós estamos a um passo da caverna. Um passo para voltar para dentro da caverna. Um passo para começar a matar os outros com arco e flecha. Quase um índio botocudo. É a verdade. E a culpa é do Bolsonaro. A incompetência foi ali e parou. E não deu mais um passo adiante. Hoje nós estamos pagando pelas ações do nosso governo federal. É isso que está acontecendo no Brasil. Você celebrar negociações com quem
faz tráfico de crianças, com quem empresta dinheiro para quem coloca bomba, para quem quer produzir antrax, para quem quer financiar a criação de armas nucleares. Que ideia de jirico é essa, meu amigo Alex Brasil? E a culpa é nossa aqui, dos brasileiros aqui. A culpa é com que lado você escolheu de estar. Se você está do lado daqueles, como eu disse, que preservam a democracia, que acham beleza nela, e daqueles que impõem pesadas ditaduras no mundo às custas do terrorismo. Ou seja, nós nos ajuntamos com a escória do mundo, e é assim o Brasil será tratado, como a escória do mundo. Mas um malandrão, o espertão, fez aquilo que um líder faz, o Xi Jinping, ele pensou no país dele, ele foi lá e falou: Trump, eu estou fora dessa brincadeira com esses malucos aí, cara. Inclusive, preparem-se os nossos agricultores que trabalham com soja. Estados Unidos está investindo pesadamente na cultura do soja. E tão logo termine a guerra da Rússia com a Ucrânia, o nosso principal fornecedor, para quem é do agronegócio aqui, principalmente no nosso estado de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, o nosso principal fornecedor de fertilizante é a Ucrânia. Escrevam o que eu estou dizendo. Dentro de pouco tempo, Donald Trump vai receber um prêmio Nobel da Paz. Escrevam o que eu estou dizendo. Quando ele celebrar esse acordo, nós vamos esvaziar uma das principais fontes nossas de fertilizante. O Xi Jinping vai dizer: precisamos de soja. E o Trump vai dizer: yes, nós temos soja. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Gostaria de anunciar a visita aqui do nosso vereador Osmair Gadotti, lá da nossa Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, da minha terrinha de Nereu Ramos, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Antídio. MDB e PSDB. União, PSD. Deputado Sérgio Guimarães. E PRD. Deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil. Obrigado, presidente. Muito boa tarde. Eu quero já avisar que as imagens que nós vamos colocar no telão aí, elas são fortes, são sensíveis, mas se faz necessário. Essas imagens foram constatadas por nós numa operação sexta-feira. Isso aconteceu pela omissão do poder público. Quando eu falo poder público, das prefeituras. Dá para colocar? Tenha bondade. Mas, seu Paulo, são cachorros mortos, congelados no freezer de uma geladeira. É assustador. Isso sabe aonde? Aqui em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na nossa casa, do ladinho. Porque se a prefeitura de Biguaçu tivesse levado a sério as denúncias que as protetoras independentes da cidade fizeram, não chegaria nesse ponto. Nós chegamos nesse sítio com cerca de 70 cachorros depois da denúncia. Fomos com a polícia militar, chegamos no local, um local insalubre, um verdadeiro lixão a céu aberto, e esse local era mantido por um homem. Há 5 anos estava ali. Ele começou bem, só que de um ano para cá, chegou nessa situação. E as protetoras independentes denunciando, e o poder público sequer levantou a bunda da cadeira, a prefeitura, para ir lá fiscalizar, fazer o que nós fizemos. Porque a denúncia chegou na quinta-feira, no nosso gabinete, na sexta, nós fomos lá. Aí sim, aí a prefeitura corre, monta uma operação de um lado, de outro, fez um verdadeiro mutirão de limpeza, e agora? E os cachorros? Inclusive o proprietário do local foi preso. Foi preso em flagrante, solto na audiência de custódia, porque esse cidadão também precisa de ajuda. Tanto que uma
restrição imposta pelo juiz foi atendimento psicossocial e atendimento psiquiátrico pelo Estado. E que ele não tenha mais nenhum animal sob a sua guarda. Acho que tem um outro vídeo, não é isso? Só tem um. O outro vídeo foi de domingo, quando nós estivemos lá, que eu cheguei no Dia dos Pais de surpresa, e o homem estava lá, dessa vez com os animais em cima da geladeira e no chão. É inacreditável. Nós estamos fazendo a doação desses cachorros de forma responsável. A Vigilância Sanitária do Estado está lá, o DIBEA agora de Biguaçu está lá, as protetoras independentes da Grande Florianópolis fazendo um trabalho incrível também, estão lá. Eu tenho um projeto que está rodando nessa casa, que cria um fundo estadual para ajudar as protetoras independentes, porque se não fossem essas profissionais, se não fossem essas pessoas, essas mulheres, esses homens, a causa animal estava indo de mal a pior, porque já está. Então, os prefeitos têm que olhar com carinho para a causa animal. Quantos e quantos casos desse deve ter estado afora, deputado Márcio Machado, que é presidente da comissão, e eu sou vice-presidente. Quantos e quantos casos não devem ter? Só que muitas vezes a denúncia é feita, só que falta coragem do gestor, do secretário, do diretor da DIBEA, de um vereador, de um prefeito para fiscalizar. Coragem essa que nós tivemos. Eu e o vereador Vinícius, da Causa Animal de São José, que é um baita de um profissional, um homem de coragem também, que está comigo nessa empreitada. Obrigado, Vinícius. Coragem que essas protetoras também tiveram, porque estão sendo ameaçadas, e nós estamos lá. E nós só vamos sair desse sítio, na localidade de São Mateus, em Biguaçu, quando nós não vermos mais um cachorro maltratado naquele local. Quando eles estiverem adotados, porque cachorro é vida e não é objeto. E infelizmente é dessa maneira que o poder público, as prefeituras tratam a causa animal. Somente quem foi lá, somente quem tirou a bunda da cadeira e visitou o local como eu fui, sexta, sábado, domingo e segunda, e vou hoje saindo da Assembleia, deputado, a gente viu o que é aquilo, da ânsia de vômito, é nojento, é um verdadeiro lixão aberto, ninho de rato, animais mortos. Nós encontramos, deputado, 3 animais mortos, um agonizando, e os veterinários tiveram que fazer eutanásia, para vocês verem o nível da coisa. Então, animais são vidas, não são objetos. E eu repito, até quando o poder público, prefeitura principalmente, porque é o executivo, quem tem a caneta, vai fechar os olhos e vai deixar isso? Precisou a gente fazer esse estardalhaço, a imprensa mostrar, nós denunciarmos para a prefeitura de Biguaçu, se movimentar, criar vergonha na cara e tomar providência que já era para ter feito há muito tempo. Eu quero dizer que a causa animal pode contar com a gente, pode contar conosco, os protetores, seja lá quem for, porque é desumano que nós vimos lá, dói muito. Fica aqui meu agradecimento em especial às protetoras que lá estão, se revezando, dando sangue, de olho no que está acontecendo, porque não é fácil, deputado Márcio, encaminhar agora 70 animais, filhotinhos, cadelas no cio, pela omissão do poder público, que agora correu, agora acordou, agora se mexeu tarde demais, e as denúncias não param de chegar, e a gente vai atuar, que é o nosso dever e a nossa obrigação, enquanto legislativo, de fiscalizar e cobrar, e que o meu projeto ande nessa casa com mais celeridade, para que nós possamos criar um fundo estadual para ajudar essas protetoras, porque elas tiram dinheiro do bolso, elas sacrificam seu tempo, porque senão, meu irmão, eu não saberia o que seria dos cachorros, dos animais, enfim, sem essas mulheres e sem homens guerreiros. Uma parte, deputado. Obrigado, deputado Sérgio Guimarães, parabenizá-lo pela ação. É isso que a comissão precisa fazer, e em loco, cuidar, proteger, defender. Eu recebi também essa denúncia e soube que a Vossa Senhoria estava lá, e aí já me acalentou meu coração, porque eu sei do seu trabalho, da sua dignidade em defender aqueles que não têm voz. Nós estamos fazendo várias audiências públicas no estado de Santa Catarina, setores que precisam da ajuda do poder público, e as protetoras estão, infelizmente, secando o gelo no sol. Para a gente ter uma noção, o PET levado a sério, o maior programa de castrações, o governador Jorginho Melo, 18 milhões de reais, até então,
não chegou a 30% dos municípios para que a gente possa fazer castração, para reduzir esses animais que estão na rua, em situações como essa, que esse rapaz precisa de um tratamento urgente, psiquiátrico, porque não é possível morrer o animal e colocar numa geladeira, para que aquilo? E aí várias informações chegaram dizendo um monte de coisa, que eu não vou citar aqui no microfone, porque a gente fica realmente fora de qualquer tipo de senso de humanidade quando vê aquilo. Então, parabéns, você está fazendo um trabalho bonito. Nós precisamos que aqui a voz das protetoras seja ecoada. No mandato passado, eu apresentei também um projeto do Fundo Estadual de Proteção Animal. Infelizmente, foi arquivado por vício de origem. Esperamos que assim tenhamos celeridade no seu projeto, que o governador sancione, ou se tiver vício de origem, que seja encaminhado para nós esse fundo, que é tão importante, porque da onde vai as multas? Vai para o reaparelhamento da Polícia Militar, vai para outros fundos, ou para o cofre do Estado, mas cadê a unidade para que a gente possa defender e proteger aquelas que estão fazendo um trabalho que não é delas, mas é do poder público? Os animais que estão em situação de rua é do poder público. E a gente escuta, para encerrar minha fala, para não ocupar todo o seu tempo, a gente escutou lá em Curitibanos, que um promotor de justiça disse que a responsabilidade dos cães comunitários são das protetoras, totalmente descabido, porque é do poder público. Aquele que tem um dono, é do dono a responsabilidade, pelo Código Civil, mas agora nós precisamos sim, uma situação lastimável, e para adotar 70 cães não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que com o seu apoio e com o nosso apoio também a gente vai conseguir essa grande luta. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio, que vem fazendo um belíssimo trabalho em todo o estado de Santa Catarina também, à frente da comissão. O poder público de Biguaçu foi omisso 2 vezes, com o dono do sítio, com essa vida que está doente, que se o poder público tivesse se antecipado, ele teria resolvido todo esse problema, teria ajudado nessa situação e ajudado a vida desse homem que lá está, e que precisa sim de ajuda e de tratamento, tanto que a justiça pôs em liberdade, mas fez algumas restrições, exigências perante ao Estado, como acompanhamento psicossocial e acompanhamento psiquiátrico, porque uma pessoa em sã consciência, um cachorro não morre e não guarda no freezer de uma geladeira. Nós não vamos descansar até ver aquela página virada daquele sítio e aqueles cães todos entregues com uma vida nova para frente, porque só a gente que foi lá sabe o que nós acompanhamos e a dor que todos sentimos lá no interior de Biguaçu. E fico alerta para a prefeitura, para que crie vergonha na cara e que isso nunca mais se repita na cidade, porque nós estamos de olho e nós vamos para cima, seja de qual prefeitura que for no estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Sérgio Guimarães. Na sequência, ainda no horário destinado aos partidos políticos, nós temos o bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL, abdicam da palavra. Sequência, bloco Podemos, Republicano e Novo, da mesma forma. Nesse sentido, chegamos ao final do horário destinado aos partidos políticos e essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas e, aproveitando o momento da suspensão desta sessão, nós teremos aqui encaminhado pelos deputados Carlos Eduardo de Souza Neves e o proponente do requerimento pedindo a suspensão da presente sessão do deputado presidente desta casa, Júlio Garcia. Então, neste momento, suspensa a nossa sessão para a manifestação do prefeito do município de Rio Fortuna, senhor Lindomar Baumann, para o anúncio oficial da Expo Fortuna 2025. E acompanham o excelentíssimo prefeito, a rainha de Rio Fortuna, Milena Van Dressen, primeira princesa Maria Eduarda Heidemann Erden, segunda princesa Lívia Esther Coiter e presidente da ACIRF, Associação Empresarial de Rio Fortuna, e coordenadora da Expo Fortuna 2025, Diene Halmen Pereira Estorqueter.
e, juntamente, acompanho a assessoria de comunicação, a Cíntia Milena Boengue. Portanto, com a palavra, senhor prefeito de Rio Fortuna, Lindomar Baumann. Muito bem, deputado Padre Pedro Baldissera. Agradecer aqui pelo espaço concedido, saudar demais deputados presentes aqui na casa, a todos que nos acompanham e dizer da satisfação de poder estar aqui hoje, em nome do município de Rio Fortuna, para divulgar, anunciar a 12ª Expo Fortuna, um evento que está consolidado no nosso município, que no próximo ano completa 25 anos da primeira edição e que já trouxe muitas oportunidades para os empreendedores de Rio Fortuna e região. Se tratando da 12ª Expo Fortuna, vou deixar que a nossa realeza faça o convite a todos que nos acompanham nesse momento, que possam visitar o nosso município do dia 21 a 24 de agosto, nessa 12ª. Então, vou deixar que a nossa rainha aqui faça o convite oficial. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela atenção de cada um aqui presente. É uma honra estar aqui hoje representando Rio Fortuna. Eu me chamo Milena Vandresen, sou a atual rainha de Rio Fortuna. Estamos hoje aqui com o intuito de convidar vocês e as suas famílias para estarem do dia 21 a 24 de agosto na 12ª edição da Expo Fortuna 2025. Que, inclusive, este ano ela está ainda mais linda, ainda maior. Crescemos e evoluímos. E de 63 estandes, passamos para 82 estandes este ano. Aumentamos o quanto conseguimos, tinha muito mais procura por isso, mas a gente pretende crescer cada vez mais, com toda certeza. E assim, a gente consegue trazer mais empresas, produtos e também novidades a todos. No ano de 2023, na última edição que aconteceu em Rio Fortuna, a cidade de 5.000 habitantes recebeu, então, 20.000 visitantes, o que já nos deixou muito felizes. E este ano a expectativa é ainda maior. Estamos com a expectativa de 25.000 visitantes este ano. Inclusive, eu espero cada um de vocês lá, que façam parte desses 25.000 que a gente está com a expectativa alta. Então, durante o evento de 4 dias, de quinta a domingo. E movimentando assim não só a feira, mas também o comércio e os serviços da cidade. Bom, as vendas foram um verdadeiro sucesso. Após o lançamento, durante 30 dias já tinham se esgotado os estandes. Então a procura realmente estava grande. E assim mostra a força e a credibilidade da nossa feira, que é possível graças ao apoio da nossa comunidade e também dos patrocinadores locais, que acreditam no evento e também no potencial da nossa região. Bom, e a Expo Fortuna 2025 conta com uma programação completa, que agora as princesas vão apresentar para vocês. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Eduarda Heidemann Hedge, sou a primeira princesa de Rio Fortuna. E convido a todos para que acompanhem o nosso Instagram, @expofortuna. Lá se encontra toda a programação de forma detalhada e você pode acompanhar e ir na atividade que mais te interessa. No primeiro dia, 21 de agosto, temos a abertura oficial às 19 horas e o fechamento dos estandes às 23. E no segundo dia, 22 de agosto, a abertura será feita mais cedo, às 17 horas, com o fechamento às 23 horas. Boa tarde, meu nome é Lívia Exterqueter, sou segunda princesa do município de Rio Fortuna. Continuo com a programação. No sábado, no dia 23, nós teremos a programação estendida desde as 9 horas da manhã, com o simpósio de piscicultura como abertura do nosso evento. Após, nós teremos um dia todo de recreação infantil, apresentações para todo o público de crianças. E, mais tarde, teremos uma apresentação com uma banda local.
No dia 24 de agosto, no domingo, nós teremos a abertura da feira também às 9 horas da manhã. E o evento perdura durante todo o dia. Às 17 horas teremos a apresentação com a banda regional Murilo e Gustavo. E o fechamento na praça de alimentação às 20 horas. Toda essa programação no nosso Instagram. Convidamos todos vocês para a nossa feira super diversificada. Esperamos todos com a nossa representatividade do município de Rio Fortuna. Boa tarde a todos. Eu sou a presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Fortuna e estou aqui para finalizar essa bela apresentação que as nossas realezas fizeram. A feira é multissetorial, está sendo organizada há 2 anos pela associação em parceria com a prefeitura, onde o público e o privado dá certo. Gostaria de agradecer a todos que estarão com a gente nesses 4 dias de feira e também deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Cicobi Credivale, Serra Geral Internet e Berg Brau. Sem eles, a gente não teria o pontapé inicial para iniciar essa feira, junto com a parceria da Prefeitura. Como presidente, me sinto honrada pela primeira vez nessa casa, divulgando a 12ª Expo Fortuna, que acontece de 2 em 2 anos. Obrigada pelo espaço e esperamos todos vocês lá, de 21 a 24 de agosto, em Rio Fortuna. Então, um breve resumo da Expo Fortuna. Fica aqui o reforço do convite para conhecer o nosso município, a nossa feira, mais uma vez dizer da consolidação desse evento, da importância que ele tem para os empreendedores do município. E nessa 12ª edição, realmente a diversidade de segmentos que serão representados é muito grande. Então, agradeço aqui ao presidente da Assembleia por ter nos concedido esse espaço. Estamos aqui durante o dia, visitando os gabinetes, levando esse convite de forma individual, mas aqui de forma pública agora, a todos que nos acompanhem, oficialmente convidados para, do dia 21 ao dia 24, estarem em Rio Fortuna. Muito obrigado pelo espaço. Deputado Márcios Machado. Obrigado, presidente. Nosso presidente em exercício, deputado Padre Pedro. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimentar o prefeito, cumprimentar a realeza, que está com pose de realeza, estão falando muito bem, fizeram um treinamento de excelência. São boas, são muito, com a fala muito boa, com uma dicção maravilhosa. Então, estão de parabéns. Cada vez nós nos encantamos, né, com a nossa riqueza do nosso povo. Cumprimentar também a presidente da CIL, né, que cresça, que evolua bastante lá, porque a gente precisa realmente que a coisa vá para frente. Imaginamos nós, um município de 5.000 habitantes, deputado José Schaeffer. 5.000 habitantes, chegou a 20.000 habitantes. E agora a expectativa para 25.000 habitantes. Todos os estantes estão vendidos, então, de fato, Rio Fortuna é prosperidade e abundância. Então, parabéns, Deus abençoe. Vai ser mais um sucesso dessa edição maravilhosa. Obrigado. Deputado Zé Milton Schaeffer. Presidente Padre Pedro, presidente em exercício, cumprimentar aqui o prefeito Lindomar, a nossa rainha, as princesas, presidente da Associação Comercial, dar as boas-vindas aqui na Assembleia Legislativa, por um motivo muito importante, que é o convite para a Expo Fortuna, né, uma exposição que mostra as potencialidades, mostra também a gastronomia, a cultura da cidade, que é uma cidade muito acolhedora, de um povo trabalhador. Ela não é uma cidade grande, mas ela é uma ótima cidade. E eu quero, mais uma vez, fazer uma referência. É uma grande oportunidade para todo cidadão catarinense, se quiser conhecer a pujança, o trabalho de uma cidade do interior, que tudo o que faz bem feito, da indústria moveleira, a indústria do queijo, do leite, do laticínio, da nossa agricultura, da produção de suíno, aves. Rio Fortuna, tudo o que produz com amor e com muita competência. E essa expofeira, ela vai mostrar para Santa Catarina as potencialidades dessa cidade
que a gente tanto respeita e ama. E eu quero dar os parabéns, Lindomar, a você, a presidente da associação, por a coragem e a determinação de organizar esse evento que vai atrair muitas pessoas para a cidade. E reforçar aqui o convite para os colegas e aqueles que estão nos assistindo pela TVA para estarem lá a partir do dia 21, em Rio Fortuna, acompanhando esse grande evento. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Casa Legislativa. Feita a manifestação, Zé Milton Schaeffer, acho que prefeito Lindomar, as soberanas, a nossa presidente coordenadora das festividades, nosso presidente, o deputado Júlio Garcia, que tem feito essa solicitação para que vocês pudessem estar aqui fazendo esta importante divulgação. Olhando para o plenário, nós estamos aqui nesse momento em poucos parlamentares, mas pode ter certeza, a grande maioria estão em seus gabinetes, na sequência estarão descendo para a ordem do dia, mas a TVA transmite isso ao vivo, juntamente também com as redes sociais desta casa, né? Portanto, a divulgação ela vai aos 4 ventos por este estado afora, né? E desejamos a vocês uma boa estada aqui no Parlamento e que o sucesso seja garantido lá nas festividades dos dias 21 a 24 agora de agosto. Parabéns e obrigado por nos oportunizar também conhecer um pouquinho mais Rio Rufino. Se quiseres uma palavra final, fica bem à vontade. Só para complementar, Padre Pedro e demais deputados, eu sou testemunha disso, estou no meu 2º mandato de prefeito, e aqui nessa casa, por muitas ocasiões, quando a gente cumprimenta e conversa com muitas pessoas, muitas já encontrei aqui que conhecem Rio Fortuna por ter ido na Expo Fortuna, e inclusive relatos de bons negócios para ambos, para quem vendeu e para quem comprou. Então, isso faz com que a gente aposte ainda mais nessa feira, que propague ainda mais, e a gente brinca aqui nas conversas informais, me elegi em outubro, tinha passado acho que uma semana da eleição, a Diene já me chamou na empresa dela, disse: prefeito, você não assumiu ainda, mas vai ser com você, preciso contar contigo. E ali nós já começamos, ela já estava em processo, mas já firmamos a parceria para que a feira acontecesse, e não tenho dúvida do sucesso que vai ser, porque está muito bem organizada, está tudo preparado, o que nos falta é espaço. Só corrigindo o gafe meu, Rio Rufino, né? Rio Fortuna, né? Corrigido, né? Perdão. Continua suspensa a nossa sessão até às 16 horas.